Fala, líder! Muitas pessoas que me procuram falam para mim assim: ai, Simone, eu não sei como me posicionar como líder, eu não sei como me fazer ser respeitado como um líder pela minha equipe. E a questão do posicionamento como líder é uma questão que depende muito de você e das suas atitudes para que você realmente seja visto como líder e seja realmente um líder respeitado. Então eu trouxe aqui nesse vídeo alguns elementos que você deve aplicar no seu dia a dia para que você tenha um posicionamento mais efetivo como líder e assim você consiga conquistar o respeito e a admiração da sua equipe. Então vamos lá. O primeiro elemento que você precisa implementar na sua rotina é assumir a sua posição de liderança. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes alguns líderes eles são promovidos a um cargo de liderança e eles acabam liderando pessoas que eram seus colegas, os seus pares ali de trabalho na execução de alguma atividade. E quando isso acontece, muitas pessoas têm dificuldade de se posicionar, de tomar para si aquela posição de liderança e aí ficam com restrições, ficam muitas vezes com vergonha, constrangidos em lidar com as pessoas que estão ali na equipe, porque são pessoas que antes eram simplesmente colegas de trabalho. Isso acontece muito com as pessoas que são promovidas na empresa. É mais difícil isso acontecer quando é um empreendedor que gerencia sua própria equipe, por exemplo, mas com quem está ascendendo na carreira de liderança, isso é muito comum. Eu tive um caso de uma mentorada, inclusive, que ela me disse assim: ai, Simone, eu conquistei, né, a minha posição de liderança aqui na empresa, de gestora, mas eu não me sinto bem nessa posição, eu não me sinto como uma gestora, e aí eu até ando meio de cabeça baixa na empresa e tal, porque afinal aquelas pessoas trabalhavam comigo durante tantos anos e agora eu me tornei líder, eu sou gestora aqui, eu não sei como lidar com isso. E aí eu falei para ela: você precisa se olhar no espelho e enxergar que você conquistou essa posição de liderança, que você merece estar nessa posição de liderança. Se você recebeu esse cargo é porque você merece, é porque você tem habilidades para estar nele, mas você precisa olhar para essa pessoa que está lá no espelho e você precisa enxergar ela como uma líder, como uma gestora que você é. E para isso, você talvez precisa colocar elementos na sua comunicação, no seu dia a dia, para que você se sinta dessa forma. Então, às vezes, quando a gente se torna um líder, a gente precisa mudar o nosso posicionamento, a gente precisa se vestir de uma forma diferente, a gente precisa se portar de uma forma diferente, a gente precisa melhorar a nossa comunicação. E eu não estou aqui falando de forma alguma em ser uma pessoa arrogante, em ser uma pessoa que sobe no salto, não é isso. Eu estou falando sim de elementos que fazem sentido para você e que vão fazer você se tornar mais autoconfiante. Então, esse é o primeiro elemento, você precisa assumir a posição de liderança, porque você até pode ter recebido uma promoção na sua empresa pelo seu mérito, só que se você não assumir aquela posição, as outras pessoas não vão assumir por você e elas não vão te enxergar como uma líder se você mesmo não se enxerga. Então, o primeiro ponto é esse, você precisa assumir a sua posição de liderança. E se para isso você precisa agregar alguns elementos diferentes, faça isso, mas essa autoconfiança precisa partir de você. O segundo ponto é você ser íntegro e honesto. Se você falou que vai fazer, faça. Cumpra com as palavras, cumpra com os acordos que você faz com a sua equipe. Eu vejo muitos líderes que eles combinam algumas coisas com a sua equipe. Às vezes eles fazem por um tempo aqueles combinados e depois simplesmente as coisas se perdem, eles deixam de fazer e fica por isso mesmo. E as pessoas, elas começam a perceber esse padrão no líder. Então assim, você fez um combinado sobre um determinado assunto com a sua equipe e você não cumpriu. Daqui a pouco você faz um outro combinado e você não cumpre. Você fez um outro acordo com eles, fez durante um tempo aquilo e depois simplesmente parou, não deu satisfação, não falou mais nada sobre isso e aquilo se perdeu. Aquela ideia acabou se diluindo e ninguém mais fala sobre aquilo. O que acontece? As pessoas elas percebem esse padrão de comportamento e elas vão começar a não acreditar mais naquilo que você combina com elas, e isso é muito ruim. Então você precisa ser íntegro e honesto nas suas atitudes, nas suas palavras e no seu comportamento, para que as pessoas te respeitem, para que você tenha realmente um posicionamento efetivo como líder. As pessoas precisam enxergar em você essa pessoa, precisam enxergar uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa transparente, que cumpre com aquilo que é acordado, porque se você mesmo não cumpre os acordos que são feitos com a sua equipe, como que você espera que as pessoas façam isso? Como que você espera que as pessoas sejam íntegras com você, com a sua empresa? E aí, a gente entra no próximo item, no item 3, que tem tudo a ver com isso, que é a reciprocidade. Se você quer que as pessoas
se comuniquem bem com você, se você quer que as pessoas sejam íntegras, se você quer que elas sejam honestas, que elas sejam comprometidas, você precisa ser com elas também. A liderança é uma via de mão dupla. Nada do que você faça, que você pense em uma via de mão única, vai funcionar. Porque tudo aquilo que você dá, você vai receber. Se você está dando coisas positivas, você vai receber um retorno positivo. E se você está dando se você está tendo um relacionamento negativo com as pessoas, você vai receber um relacionamento negativo também. Então pense sempre na questão da liderança como uma via de mão dupla. Você precisa aplicar a reciprocidade em tudo aquilo que você faz. Faça primeiro para depois esperar do outro. A gente muitas vezes coloca muita expectativa em cima da nossa equipe, mas a gente tem uma lista enorme das expectativas que a gente tem com a nossa equipe e a nossa lista de entrega para eles é muito pequena. Essa matemática, essa conta não fecha. Então você precisa usar reciprocidade o tempo todo com a sua equipe. O próximo ponto é ouvir para ser ouvido. Se você quer que as pessoas te escutem quando você fala, você precisa ouvir as pessoas também. Muitas vezes os líderes, eles gostam muito de falar, eles gostam muito de expor as suas ideias, eles gostam muito de dar ordens, eles gostam muito de criar regras, criar procedimentos, mas eles gostam de ouvir muito pouco. Então, quando a gente faz isso, as pessoas da nossa equipe, elas acabam vendo que elas não têm espaço para contribuir com ideias novas, elas não têm espaços para contribuir com sugestões de melhorias, de mudanças. Então, quando eu sou um líder que eu só falo e escuto muito pouco, a gente vai podando as pessoas e aos poucos elas vão se diminuindo, elas vão se apagando e elas não vão mais querer contribuir. Então, para que a gente possa ser ouvido pela nossa equipe, nós precisamos também aprender a ouvir, tá certo? O próximo ponto é criar conexão e empatia com as pessoas antes de pensar no nosso cargo, na nossa posição de liderança. Todo relacionamento ele é sustentado por uma conexão forte, por empatia e por uma troca que seja muito favorável para os dois lados. Antes de você pensar nos resultados que você quer que a sua equipe entregue, você precisa estabelecer esse tipo de conexão. Porque pensa nos relacionamentos que você tem fora da empresa. Qualquer tipo de relacionamento. Para que um relacionamento seja bom, seja saudável e ele traga resultados, ele precisa ser um relacionamento que tem conexão, que tem confiança, que tem troca, que tem compartilhamento. Se a gente não faz isso pelos nossos relacionamentos, eles não funcionam muito bem. E com a nossa equipe é a mesma coisa. Nós temos um relacionamento com as pessoas da nossa equipe, então nós precisamos nutrir essa conexão, nós precisamos nutrir e aplicar a empatia sempre para que a gente seja compreendido pela nossa equipe e para que a gente receba isso de volta. Lembra que eu falei da reciprocidade? Tudo aquilo que a gente dá volta pra gente. Então, a gente precisa sempre estabelecer elementos, estabelecer conexão com a equipe para que a gente esteja em sintonia com eles. Tanto no nosso posicionamento, quanto na nossa comunicação, quanto nas nossas atitudes, em tudo aquilo que a gente cria com a nossa equipe. Precisa haver essa conexão sempre. E o último elemento é a questão de ser humilde e autêntico. O que acontece? Muitas vezes o líder ele carrega aquela armadura de que ele nunca pode errar, de que ele sempre tem que tomar a melhor decisão, de que ele sempre tem que ter uma solução para as coisas de uma forma muito assertiva. Só que assim, a gente não toma as decisões certas o tempo inteiro. A gente também erra, a gente também toma algumas decisões, tem algumas atitudes que depois a gente pensa assim, puxa vida, mas se eu tivesse feito daquele outra forma, teria dado um resultado melhor. Poxa vida, mas se eu tivesse dado aquele feedback para a pessoa, talvez ela teria melhorado e eu não teria tido esse problema, ela não teria saído aqui da empresa. Poxa vida, mas se eu tivesse tido uma conversa difícil com aquela pessoa, ela poderia ter mudado o comportamento e nada disso que está acontecendo hoje poderia estar acontecendo. Então assim, a gente toma decisões erradas também, a gente também erra, a gente também faz coisas que depois a gente se arrepende. Então quando eu falo sobre ser autêntico e ser humilde, é justamente enxergar isso, enxergar que nós somos vulneráveis também, que nós vamos errar, e quando a gente precisar dar um passo atrás, dar esse passo atrás e ser honesto com as pessoas da equipe. Olha, eu tomei essa decisão,
mas depois eu percebi que eu estava errado, né? Que eu estava errada, que eu não precisaria ter agido daquela forma, que eu não precisaria ter tomado a decisão, né, por esse caminho, poderia ter ido por esse outro caminho. Eu errei, eu reconheço, eu estou aqui para compartilhar isso com vocês e eu estou buscando não errar novamente. Então, quando a gente demonstra isso para a nossa equipe, que não é de forma alguma demonstrar fraqueza, como muitos líderes pensam, né? Eu já ouvi líderes que me falaram assim, mas se eu fizer isso, as pessoas vão achar assim, poxa, mas ele é líder, ele tem um cargo de gestão e ele não sabe como tomar boas decisões. E na verdade, mostrar vulnerabilidade para as pessoas só mostra uma coisa, que aqui do outro lado tem uma pessoa, tem um ser humano igual a elas, que também tem as mesmas aflições, que também tem as mesmas dificuldades, as mesmas dores, que também comete erros, mas que está ali também para aprender, que está ali para compartilhar, para aprender, para se desenvolver junto com a equipe, porque quando a gente tem um relacionamento bom com a equipe, a gente aprende muito também, né? Nós não estamos ali o tempo todo só para ensinar, só para dirigir a equipe, só para fazer com que eles trabalhem da melhor maneira possível. Nós estamos ali para aprender também. Então, esse compartilhamento e essa troca é muito saudável. Então, tenha em mente esses 6 pontos que eu trouxe aqui, porque eles são muito importantes para estabelecer um bom relacionamento com a sua equipe, para que você realmente tenha um posicionamento mais efetivo e para que você de fato seja um líder respeitado e um líder admirado pela sua equipe. Principalmente sabendo que você é uma pessoa como elas, uma pessoa que tem dificuldades também, e se você compartilhar, se você se colocar nesse lugar, você vai conseguir estabelecer relacionamento muito mais forte com as pessoas, uma conexão muito mais forte e, portanto, a sua vida como líder vai se tornar algo muito mais leve, algo muito mais fácil de ser administrado, de ser gerenciado, tá certo? Me conta aqui embaixo nos comentários qual foi o insight que você teve aqui nesse vídeo. E desses 6 elementos que eu falei aqui, quais deles você costuma colocar em prática, quais deles você não coloca em prática, mas que você achou interessante, que você vai começar a fazer a partir de agora? Me conta aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber como foi que eu te ajudei nesse vídeo e o que despertou, qual foi o clique que deu aí do outro lado. E se você gostou, compartilha também esse vídeo, deixa o teu like aqui para que ele chegue para mais pessoas, para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo aqui que eu compartilho com vocês com muito carinho, dos meus aprendizados aqui no dia a dia como líder, o que eu aprendo com os meus alunos, porque eu aprendo muito com os meus alunos e os meus mentorados. Então deixa aqui o seu comentário para eu saber também como que isso está te ajudando, como que isso está fazendo a diferença na sua gestão e na sua liderança, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!